presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas águas alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolação tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O salmista vai muito profundo na confissão de que a presença de Deus gera uma segurança absoluta. Não há nada que possa perturbá-lo. Isso aí é transcendente, porque já o apóstolo Paulo disse que não há nada que possa o separar do amor de Deus. Aqueles que têm a presença de Deus jamais são separados do amor de Deus. Eles não negociam a presença de Deus por nada. Tem pessoas que negociam: Senhor, se tu me deres isso, eu te servirei para sempre. Senhor, se tu me deres isso aqui, eu vou ser ingrato. Deus, se tu me der isso aqui, eu vou testemunhar em 10 igrejas. Deus, se tu me der isso, eu vou falar isso, eu vou falar aquilo. Mas Deus não está interessado em muitas coisas materiais. Ele está interessado na consciência, na necessidade que você tem da sua presença. Porque com a presença de Deus você tem tudo. Conta-se a história da conversão de um homem renomado nos Estados Unidos, que a sua avó era crente, e ele sofria muito porque toda vez que ele visitava a sua avó, ela tensionava levá-lo para a igreja. E era sempre aquele convite que era incômodo para ele. Rapaz, eu não vou mais vezes na vovó, porque toda vez ela quer levar para aquela igreja. Ô, velhinha chata, eu amo demais, eu quero estar com ela, mas não posso, porque toda vez ela me perturba para me levar para a igreja. E um dia ele chegou, ela estava sozinha em casa, toda arrumadinha, não tinha quem levasse para a igreja. Aí disse: meu filho, ainda bem que você chegou. Você foi Deus que me enviou para me levar à igreja. Aí disse: vai, meu Jesus. Ele não falou nem Jesus, né? Jesus está falando Deus, né? E ele disse: puxa vida, que fria, né? Aí pegou o telefone e começou a ligar para os amigos. Olha, rapaz, procurando um amigo que pudesse ligar para ele, falando que estava necessitando dele urgentemente, para que ele se livrasse da avó. Mas todo o telefone que ele ligou, todos os amigos estavam fora de área, desligados, aquele negócio todinho, né? O que acontece naturalmente nas horas de grande aflição? E ele ficou muito aflito e não conseguiu ninguém tirar daquela fria que ele achava. Ele disse: lamentavelmente eu não consegui escapar da minha avó. Tá certo, vó, eu vou levar. E chegando na igreja, a igreja era simples, a igreja pobre, ele era um homem muito renomado, conhecido, né? E ele chegou na portaria, ele foi abordado pelo porteiro que recebeu e disse: você é bem-vindo aqui. Agora eu quero dizer uma coisa: você é um homem muito rico, muito poderoso. Todos te conhecem, eu te conheço. Agora eu quero dizer uma coisa que você vai lembrar sempre: você não tem nada se não tiver Jesus. Porque quem tem Jesus tem tudo. Agora quem não tem Jesus não tem nada. Ele entrou na igreja e ficou incomodado. Cara chato, né? Isso é a recepção que eu tenho nessa igreja? Ele sentou lá e ficou. Ele não ouvia outra coisa. Só ouvia que não tinha nada, quem tem Jesus tem nada. Né? Para conferir o negócio, quando começou o louvor, era louvorzinho adequado de Jesus próprio. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada. Puxa, que coincidência, combinaram essas coisas, né? E aquilo ficou incomodando, e ele chegou em casa e começou a pensar naquilo. E realmente à noite ele teve a grande sonho revelador da necessidade da presença de Jesus Cristo na sua vida. Ele não teve outra alternativa que não voltar àquela igreja e fazer a sua confissão de fé. E ele conta esse testemunho verdadeiro, porque ele é hoje um pastor evangélico, pregando o evangelho, ele está muito detestado. Amém? Deus, a presença de Deus muda o curso da história de uma pessoa. E Moisés não permitiu de forma nenhuma que a história fosse escrita da forma que se pareceu ser, porque as pessoas não mereciam a graça de Deus. As pessoas estavam sob a lei.
E a lei determinava que o pecador tinha que morrer. O adulto era apedrejado, o ladrão era crucificado. Tudo isso tinha que ser um processo natural. Tudo que você fizesse, recebia. Era lei. E agora eles estavam pecando contra Deus, e a lei de Deus era que eles fossem exterminados. E assim Deus fazia. Os murmuradores da terra abria e comia. Certo? Aqueles que murmuravam por falta, por criticar o alimento, Deus fez com que eles morressem engasgados com carne. Tudo isso Deus fez. Mas existiu um homem que não permitiu que essa tragédia acontecesse. Não permitiu que essa tragédia, essa extinção desse povo acontecesse. Senhor, se eu acho graças aos teus olhos, contempla esse povo. Faz com que eles possam viver ou ter a tua presença. Porque se não for a tua presença, eles não vão de forma nenhuma a lugar nenhum. Sem Deus, sem Jesus Cristo, sem o Senhor, nada nós podemos fazer. Em segundo lugar, a presença de Deus nos traz alegria. Nós encontramos muitos textos bíblicos que a presença de Jesus Cristo gerou alegria. Cacildo na direção falou de um momento especial na vida de um homem, Zaqueu. Mas eu quero fazer referência ao Evangelho de Lucas, capítulo 46, onde tem muito mais a apresentação de um momento transformador na presença de Jesus Cristo. Esse texto fala do discípulo no caminho de Emaús. O discípulo no caminho de Emaús, Lucas, capítulo 46, versículo, Lucas, capítulo 20, eu troquei aqui, estou dizendo. Fala do caminho de Emaús, fala da tristeza das pessoas que seguiam a Jesus Cristo, que viveram um momento muito alegre, mas estavam agora o oposto. Se eles viram Jesus Cristo fazendo maravilhas, operando maravilhas, agora eles estavam sem capítulo 24. Capítulo 24. Lucas 24. A partir do versículo 13. Nós temos um registro histórico que mostra que a presença de Deus muda e gera alegria. Os discípulos estavam saindo de Jerusalém depois da crucificação, o sepultamento de Jesus estava acontecendo, e eles estavam indo para Emaús. Eles não sabiam da ressurreição de Cristo, e havia sido pregado isso literalmente. Jesus Cristo falava: há necessidade que o Filho do Homem seja crucificado, sofra, que morra, que seja sepultado, que ao terceiro dia ressuscite, com todas as palavras. Mas isso não entrava na mente das pessoas. Nós somos limitados e só vemos aquilo realmente que nos toca. E eles estavam voltando para Emaús entristecidos, porque o seu Senhor havia morrido vergonhosamente numa cruz, como um maldito, como um ladrão. Aqueles que eles tanto aprenderam a amar, eles iam conversando sobre isso, expressando toda a tristeza do seu coração. Deixe que alguém acompanhe e comece a dizer: por que vocês estão tão tristes? O que é que está vendo? Qual é o motivo da sua tristeza? Ele disse: mas só você é tão burro, tão tapado, tão desligado que não sabe as notícias. O que está acontecendo em Jerusalém? O grande acontecimento de Jerusalém é crucificar o Filho de Deus. E aí Jesus começou a falar com eles. Eles não sabiam. Seus corações estavam entristecidos e os seus olhos estavam realmente cegos. Não conseguiam ver. E Jesus Cristo pregou a Bíblia praticamente, a palavra, as promessas e o resultado das promessas, a profecia e o cumprimento dela, e eles não estavam entendendo. E o papo estava muito gostoso, ao ponto que já chegava tarde em Emaús. E Jesus fez menção de passar e disse: não, Senhor, fica conosco, a conversa está muito boa, nos ensina mais, nós precisamos ouvir mais essa palavra. E quando Jesus Cristo foi fazer a refeição e orou, eles perceberam que era Jesus. Na percepção da presença de Jesus Cristo, a Bíblia diz que Jesus Cristo desaparece. E eles começam a ficar alegres. Puxa, o Senhor, Ele está vivo. Vamos deixar tudo, vamos voltar. Temos que voltar ao nosso primeiro amor. É lá que existe alegria. Eles saltaram de alegria porque o seu mestre estava vivo. A presença de Deus gera verdadeira alegria.
E em terceiro lugar, a presença de Deus traz garantia de vitória. Quantas pessoas estão cabisbaixas? Seus projetos que eles fazem cada vez tendem a falhar. Nós projetamos umas coisas muitas vezes grandes, sonhamos muito e os resultados não são satisfatórios. Porque muitas vezes nós não buscamos a presença de Deus nas nossas decisões, nos nossos projetos. Mas nós encontramos a palavra de Deus para dizer que somente a presença de Deus nos garante a vitória. O apóstolo Paulo, o maior doutrinador da igreja cristã, ele diz, no capítulo 8, a partir do versículo 35 de Romanos, ele retrata justamente que a presença de Deus traz garantia de vitória. 8, versículo 35 diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados por ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos por aquele que nos amou. A presença de Deus é a maior expressão de amor e ela nos garante a vitória. Portanto, dessas coisas que circulam a nossa vida e que muitas vezes até determinam as nossas atitudes, as nossas decisões, são pequenas coisas em relação à presença de Deus, porque a presença de Deus nos garante a vitória. Meus queridos, você pode confirmar comigo que a presença de Deus nos dá total segurança? Quem é aí um crente que vive inseguro, cambaleante, um dia está alegre, outro dia está totalmente triste? Quantas pessoas têm orado, Senhor, depois que eu passei a te servir, o negócio fechou, a coisa está ruim, está preta? Quantas orações esquisitas estão sendo feitas a Deus? E Deus recebe todas elas, mas Deus quer ouvir aquela oração como fez Moisés: Senhor, se eu acho graça aos teus olhos, dá-me a alegria de tê-lo comigo todo dia. Jesus Cristo, dando o seu ministério, cumprindo tudo o que havia, ele deixa uma grande promessa, que é justamente o que nós devemos buscar incessantemente. Ele manda que a gente preste serviço ao reino. Ele manda que a gente ensine o que ele ensinou. Nós não precisamos mais inventar nada, porque tudo ele já fez. Tudo está escrito. Você pode ouvir um pregador mencionar uma pregação diferenciada com os conceitos que ele tem, mas ele não pode criar, porque na Bíblia não se pode alterar, aumentar, nem diminuir. A Bíblia é isso aqui, são promessas de Deus para a nossa vida. E quando temos a palavra no nosso coração, nós temos a presença de Deus. Amém. Então você tendo a palavra no coração, você escolhe a palavra no coração, você tem automaticamente a presença de Deus. Amém. Porque não é bom que você viva as bênçãos de Deus, a graça de Deus, sem a sua presença. Aí você pode dizer, mas pastor, pode? E não pode. Tem pessoas buscando cura de enfermidade, bens materiais, tantas coisas, que é só bênção de Deus, mas quando é realmente para abdicar do pecado, eles não querem. Ou seja, a presença de Deus é inferior ao prazer que o pecado lhe proporciona. Para que nós tenhamos a presença de Deus, nós temos que realmente fugir do pecado. Nós temos que cumprir as determinações de Deus. Porque todas as coisas estão patentes aos olhos seus. Ninguém esconde nada. Você pode fazer a coisa escondidinho, no escondidinho mesmo. Mas Deus está de olho em você. Estou de olho em você. Estou sabendo o que está fazendo. Mas ainda mais profundo, Ele sabe até a intenção do nosso coração antes da gente fazer. A Bíblia diz que antes que saia uma palavra da nossa boca, Deus já sabe o que vai falar. Nos conhecia muito antes de sermos gerados. Davi disse, ainda quando eu era informe, ainda quando eu era, estava só um projeto de vida, ainda separado, tu já me conhecia. E tu já traçava todos os meus dias, e fazia a minha história todinha. E tu escreveu uma história bonita de vida para mim, Senhor, porque tu me amas. Bom é aceitar o amor de Deus. É bom você confessar como fazia Davi, Senhor, tu me amas muito, e eu quero te amar mais ainda. Porque este amor supera. Ele supre todas as minhas necessidades. Ele faz declarações maravilhosas no livro do Salmo, travando as suas guerras,
das suas lutas, jamais eles abandonou e de forma nenhuma deixou que a presença de Deus afastasse. E ele disse: Senhor, não afasta de mim o teu Espírito, não me deixa só um segundo, porque eu sou fraco, eu vou pecar. Davi era tão dependente de Deus que ele disse: Senhor, não me dê pouco para que eu não venha roubar, e não me dê muito para que eu não venha ser soberbo. Me mantenha no teu caminho. Faz, Senhor, a tua vontade na minha vida. Orações que nós podemos seguir, exemplos. Orações de homens que conheceram verdadeiramente a Deus, que receberam a revelação de Deus. Homens que sabem que a presença de Deus é autêntica para gerar segurança, para gerar alegria e para dar vitória. Não existe outro meio no mundo que a gente possa ter alegria permanente. Você pode ter na vida momentos alegres, você pode promover ou proporcionar a você momentos alegres, mas você não pode perpetuar a sua alegria se não for com a presença de Deus. Quem crê, diga amém. Amém.